Boa noite, Davi. Boa noite, Sora. Vamos ver se hoje vai dar certo a aula. Eu mudei de computador, Esperamos, eu fui para o esperamos que conselho. sim. Aí eu tô achando estranho, porque está escrito ali do Terra, né? Junto da minha imagem. Mas, enfim, tá no link certo, mas vamos ver. Vamos ver se hoje o slide não vai trancar. Os colegas comentaram que pode ser a internet, né? A internet fraca. Eu até vou ver agora se eu consigo colocá-lo ali. Acho que a questão da internet fraca não é real assim, Sora. Porque tu não Será? trava, tua imagem não trava, tua voz não trava, tá tudo Pois normal. é, mas eu achei tão estranho que o slide não passava na semana passada. Lembra que ele ficava dizendo assim, carregando? Achei muito estranho isso. Aí levei o computador para consertar. Daí eles disseram que realmente, porque sempre aparecia uma tela dizendo que a bateria estava ruim. E eu só conseguia trabalhar com ele ligado na energia. Então, realmente a bateria estava ruim. Aí mandei para o concerto. Vamos ver se é só bateria mesmo. Mas eu comentei lá com o rapaz que eu não consegui dar uma aula boa, porque o slide ficava carregando durante a aula e eu tive de dar a aula com os slides todos minimizados, o que não é a mesma qualidade, né? Vamos ver. Até porque semana que Sora, vem só tem fica, aula. ah, só Fica fica bem muito esperta confuso, que, né? assim, o que seria uma bateria, daí eles já vêm e dizem, ah, não, tua RAM também tá ruim, daí fala, tua tela tava um pouco trincada, sei lá o quê. Um negócio que iria te custar, sei lá, R$ 150, passa para 900. Fica esperto. É, é. É, ficamos à mercê dessas pessoas, né? Não entendemos, então, fazer o quê? Porque é ruim, Chorar, né? fazer o quê? É ruim, assim, o slide estava prontinho ali, eu não consegui colocá-lo como agora, né? Tela cheia, daí não é legal. E como é que vocês estão aí? Muito nervosos para semana que vem, ali a última aula, pré-prova, como é que tá? Sendo bem sincero, Soro, eu não tô sentindo nada. Não, tá tranquilo? Eu acho que lá, assim, no caminho para lá, eu vou sentir alguma coisinha, mas por agora, Tu tentaste fazer o Enem ano passado ou vai ser a tua primeira vez? Soro, eu tentei ir, minha mãe bateu o carro no caminho da prova. Ah, não, daí sem chance, é. Ah, não tem Aí como. deu o maior BO, Soro. A gente chegou atrasado e fecharam os portão, eu não consegui entrar. Eles são bem rigorosos com relação ao horário. Mas eu penso que tem que ser assim, né? Se não, imagina o transtorno, vocês no meio da prova e pessoas entrando, atrapalhando a. Não, Seria, deve ser ruim. né? Tá certo. Eu acho que nós vamos começando. E à medida que a aula vai desenvolvendo, depois os colegas vão acompanhando. Então, vamos ver aqui. Eu selecionei para nós, hoje, como uma revisão, 10 questões, 10 slides, tratando de alguns conteúdos. Não tem como fazer todos, né? Mas daí, para a semana que vem, para o aulão, como são duas aulas na sequência, daí dá para fazer. Então, por exemplo, aqui, essa questão número 1, né? O português do Brasil não é uma língua uniforme. Há variação linguística. Então, significa o quê? Que é uma questão aí que vai levar em consideração a variação linguística. Está dizendo que é um fenômeno natural, ou seja, acontece, ao qual todas as línguas estão sujeitas. Aí, ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas, que é aquela questão.
Se tem preconceito linguístico, significa que nem todos aprovam algumas normas, alguns usos. Então, ela pode ser aprovada ou condenada, chamando a atenção do leitor para o quê? Então, ele quer perguntar isso aqui, né? Quando alguém aprova ou condena um uso, chama a atenção do leitor para quê? Para desconsideração da existência de normas populares pelos falantes. Não tem bem uma norma popular. Os falantes usam uma linguagem coloquial, uma linguagem que é despreocupada da formalidade da língua. A difusão do português de Portugal em todas as regiões do Brasil, só a partir do século XVIII, a existência de usos da língua que caracterizam uma norma nacional, ou seja, uma norma dentro do Brasil, que é diferente da norma usada em Portugal, a inexistência de normas cultas locais e populares ou vernáculas. Vernáculas significam aquelas terminologias, palavras, expressões específicas da nossa língua em determinado país, mas isso aí eu já posso excluir, né? Porque não é a inexistência de norma culta, popular ou vernácula num país. Necessidade de rejeitar a ideia de que os usos frequentes de uma língua devem ser aceitos, né? Também, rejeitar a ideia de que usos frequentes devem ser aceitos é no sentido de uso frequente está mais ligado a uma coloquialidade, né? E eu não posso rejeitar, porque em se tratando de uma questão do Enem, eu não posso desconsiderar uma linguagem em detrimento da outra. Ambas são importantes, a formal e a informal. O que vai depender é o contexto. Então, a minha opção pela formal ou pela informal vai depender sempre do contexto. Bem, tomando como base ali as nossas alternativas, nós lemos o texto. Por quê? Porque ele está perguntando, né, o que cabe ao leitor. Então, motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas são aquelas normas mais ligadas a uma elite, né? Aquela linguagem que tem mais prestígio, ou estigmatizada, que é o contrário, pelas comunidades, sobrepõe-se ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de uma complementaridade. Então, ele está fazendo uma afirmação aqui, que uma norma se sobrepõe a outra. E essa sobreposição, ela se dá por oposição ou para complementar uma língua, sem, contudo, anular, isso aqui é importante, né? Sem, contudo, anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional que é diferente da norma na Europa. Ou seja, sem desconsiderar que talvez a mesma língua, a língua portuguesa, no Brasil seja uma que é diferente da língua portuguesa em Portugal. Isso aí ele afirmou. Ali no slide, Davi, até aqui vocês têm. Aí daqui para frente tem um problema naquele slide que eu enviei. Aí então toma como base este aqui. Na hora de copiar e colar, ficaram faltando algumas informações, tá? Mas veja, eu consigo responder a questão lendo este primeiro período aqui, porque aqui está o cerne da questão. O que ele está me dizendo aqui? Que tem, historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas, que se sobrepõem, né, ao longo do tempo. E essa sobreposição pode se dar por oposição, por não aceitar, por ser diferente, ou como uma questão de complementação, de acréscimo. Mas ela nunca anula o fato de que uma norma seja diferente da mesma, ou seja, uma linguagem diferente da mesma que é falada em outro lugar, tá? Mas, enfim, eu conseguiria responder a questão nesse período aqui, mas vamos adiante. Ao focalizar essa questão, que opõe não só as normas do português de Portugal, as normas do português brasileiro, então ele já está me dizendo aqui que tem uma diferença, né?
mas também as chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas, deve-se insistir na ideia de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da história. Ou seja, eu tenho aquela ideia de que a língua ela não é morta, ela vai se consolidando, ela vai passando por transformações ao longo da história. E que só a partir do século XVIII se pode começar a pensar em uma bifurcação, ou seja, no momento em que o português de Portugal se distancia do português brasileiro. Por quê? Por causa das características que se tem aqui. Pelo fato da língua não estar morta, ela passou por modificações, considerando que a cultura brasileira, né, que era diferente da cultura europeia. Então, é natural que ali se crie uma bifurcação. Até aí, conseguimos entender plenamente. Então, uma bifurcação das variantes continentais, ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ou ainda tanto no Brasil quanto em Portugal. Ok, um texto fácil de compreender. Então, nós voltamos à questão, né? Essa necessidade aí de eu considerar uma variedade linguística, considerando a língua portuguesa falada no Brasil e falada na Europa, chama a atenção do leitor para quê? Daí nós vamos considerar a letra C, né? Por quê? Porque nós temos no texto a ideia de que existem usos da língua que caracterizam a língua portuguesa no Brasil, que é distinta, que é diferente da mesma língua, da língua portuguesa na Europa, lá em Portugal, ok? Essa é a ideia que ele quer chamar a atenção. Se vocês observarem ali, todas as alternativas têm uma consideração do texto, ou seja, foi abordada essa questão, mas na pergunta é o que chama a atenção da existência dessa variação linguística, dada a caracterização, a característica do português no Brasil, que se difere de uma característica do português em Portugal, ok? Então, seria a letra C. Uma questão fácil. Vejam que eu só tenho de ter conhecimento da existência das variações linguísticas. Ele não me exigiu grandes percepções, grandes definições acerca do conteúdo. Basta eu saber que elas existem e que não deve haver preconceito uma sobre a outra. Fato que me leva a rejeitar a letra E, né? Que ela tende um pouco para esse preconceito. A questão 2, a Sim. pergunta. Sírio, oi? Eu entendi tranquilo a questão, tá? Deu para responder bem fácil. Mas eu queria saber, assim, da onde que veio a parte que os portugueses não colocaram no português aqui de Brasil. Não é que eles não colocaram, é que ele disse que quando nós constituímos uma nação, digamos assim, fomos descobertos, né? Que não é bem esse termo aí, mas enfim, nós já sofremos, nós fomos descobertos por Portugal, língua portuguesa, mas nós já sofremos ali influências de outras línguas. Haja vista que tinha um povo aqui que tinha uma língua específica, a língua indígena. E se nós considerarmos a língua indígena, nós podemos ainda ampliar essa acepção, uma vez que várias tribos coexistiam em território português, mas elas não falavam a mesma língua. Então, quando se fala em uma língua indígena, nós temos de levar em consideração toda uma complexidade de língua indígena. E quando os portugueses vieram para cá, já existia uma interrelação, uma intercomunicação dos nativos com outros povos, holandeses, franceses, por exemplo. Nós vemos isso aí pelas aulas de história. E à medida que Portugal foi sentindo necessidade de colonizar essa nova terra recém-descoberta, porque eles temiam invasões de outras nações, eles começaram a povoar. E as pessoas que vieram para cá, para povoar o território brasileiro,
elas eram oriundas de várias nacionalidades. Então, nós temos ali uma gama de etnias, de falantes, de línguas bem variados. E isso só enriqueceu a nossa língua. Então, à medida que isso ia se consolidando, a língua portuguesa aqui começou a se distanciar, a se diferenciar da língua portuguesa lá no nosso país, digamos, de origem, que era Portugal. Então, é essa complexidade que é levada em conta quando eu analiso as variações linguísticas. Porque quando nós estudamos as variações linguísticas, tem algumas características que levam em consideração o grau de instrução do falante, que leva em consideração a idade do falante, o gênero do falante, mas também a origem dessa língua e como que ela foi se moldando dentro de um desenvolvimento social, de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, falando agora em tecnologia, quando nós pensamos lá na competência 9 do Enem, né, das tecnologias da comunicação e da informação, com o advento da internet, houve novamente um salto em relação às variações linguísticas. Por quê? Porque a intercomunicação, ela tomou um corpo bem mais abrangente, né? Ela se intensificou, não só em termos de grandiosidade, de território, mas também em termos de rapidez. Isso também afeta as nossas variações linguísticas. Ok, Davi? Ok. Então tá. Afetaria no sentido da gente usar a informalidade que a gente usa na internet? Isso aí, isso aí. Hoje nós temos uma facilidade, e até porque essa informalidade, ela nem necessita de palavras, né? Muitas vezes a nossa comunicação, ela se dá por códigos. E houve KKK. comunicação. E o mais interessante é que nós conseguimos nos comunicar, né? É isso aí. Isso aí. A tendência é isso aí aumentar, né? E isso sempre tem que ser visto como um acréscimo, como uma coisa positiva, como uma coisa integradora, nunca excludente, por causa do preconceito Beleza. linguístico. Ok? Então, Beleza, a senhora, questão obrigado. 2. Oi? Obrigado, senhora, só isso. Show. Qualquer coisa vai interrompendo aí. A questão 2. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Beleza, nós já sabemos isso aí. Nesse sentido, no sentido de não considerar que tem um português correto, porque se eu considero que tem um português correto, eu estou dizendo que tem um incorreto, mas isso seria um preconceito linguístico. Então, não. Sendo assim, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Então, o domínio da língua, eu ter um entendimento mais complexo da língua, implica, entre outras coisas, ou seja, ele já está me dizendo que não vai ser só isso que eu vou marcar na alternativa, que existem outras coisas, né? Saber descartar as marcas de informalidade do texto. Bom, mas se eu descarto marcas de informalidade, eu estou sendo preconceituosa, né? Não dá. Reservar o emprego de uma norma padrão aos textos de circulação ampla também, né? Seria estranho. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, ou seja, tomar como base o discurso que eu uso em um jornal, em textos publicados naquele domínio midiático jornalístico lá, moldar a norma padrão, adequar as formas da língua a diferentes textos e contextos. Bom, o contexto, gente, ele é muito importante em uma questão do Enem, porque o contexto significa o quê? A situação de uso. Então, eu entendo pela letra D que eu, entre outras implicações aí, eu devo saber adequar o tipo de linguagem que eu usarei considerando o contexto. Isso leva em conta o quê? O que eu pretendo informar, quem é o meu interlocutor, com quem eu estou falando, certo?
Isso é uma alternativa bem forte. Mas, letra E, desprezar as formas da língua previstas pela gramática e manuais divulgados na escola. Gente, pelo simples fato de eu ter aqui, ó, desprezar uma forma, é um preconceito linguístico. Então, eu nem li o texto, mas eu observei que a letra A e a letra E, elas são um pouco preconceituosas, né? Então, vamos ao textinho. Só há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Então, ele está sendo bem categórico, né? Para a escola ter êxito, ela precisa aceitar que a língua muda, que existe uma evolução. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. Olha o uso aqui, gente. Não tem apenas um português correto que vai se adequar a todos os usos. O que significa isso? A todos os contextos. O que ele está me dizendo? Que eu vou moldar o português à medida que eu estou inserida em um contexto diferente do outro. Aí ele dá exemplos. O estilo dos contratos não é o mesmo do estilo dos manuais de instrução. O estilo dos juízes do Supremo não é o mesmo do estilo dos cordelistas, aqueles criadores da literatura de cordel. O estilo dos editoriais dos jornais, ele não é o mesmo o estilo dos cadernos de cultura, que são veiculados pelo mesmo jornal, ou dos colunistas que, né, publicam os seus textos naquele jornal. Então, ali ele deu exemplos. Então, considerando essa questão aí, o que é que nós devemos saber, né? Entre outras questões, adequar o tipo de variação, o tipo de linguagem ao uso, levando em consideração o que eu pretendo comunicar, o gênero textual que eu estou usando, quem é o meu público-alvo. Essas questões aí nós estudamos lá da interpretação, ok? Então, ficamos com a letra D. Ok. Vamos à questão 3. A perguntinha é: entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. Então, ali ele fez uma afirmação, né? Que para eu sugerir questões lá específicas do museu, ele vai destacar um repertório usado pelos falantes lá do Rio de Janeiro em diferentes situações, em diferentes contextos. A respeito desse repertório, atesta-se, né? O que eu vou afirmar ali? A desobediência à norma padrão, ou seja, a fala dos cariocas desobedece à norma padrão requerida em ambientes urbanos. Inadequação linguística, ó, inadequação linguística. Não existe inadequação linguística, né? Por quê? Porque eu vou optar pela linguagem considerando um contexto. Então, para aquele contexto, ela será adequada. Então, eu não posso generalizar inadequação linguística. Dependendo do contexto, eu não posso ter esse preconceito. Reconhecimento da variação linguística, eu preciso reconhecê-la. Segundo o grau de escolaridade dos falantes, mas daí aqui eu só tenho um aspecto, né? Levando em consideração o grau de escolaridade, isso é um elemento que caracteriza a variação, mas não é único. Identificação dos usos linguísticos próprios da tradição da cultura carioca. Bom, se eu tenho de especificar ali, que eu estou pensando em palavras específicas lá
ambiente do mundo, Rio de Janeiro, né? A letra D estaria mais ligada à questão que a letra C. Mas vamos à letra E. Variabilidade no linguajar carioca é bem variada, é bem amplo. Em razão da faixa etária dos falantes, estão vendo que ele está colocando uma acepção muito parecida com a letra C, só que na letra C ele levou em consideração a escolaridade do falante e aqui ele levou em consideração a faixa etária. Mas vejam, quando nós estudamos as variações linguísticas, essas duas características devem ser consideradas, né? Então vamos ao textinho. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer mermão e é mesmo, para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. E o ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido, quem já faz parte do meu ciclo ali mais íntimo, né? Muito bem. Então, a perguntinha era: a respeito desse repertório aí, usado pelos cariocas, atesta-se o quê? O que é que nós vamos considerar? Né? Vamos considerar a letra D. Vamos considerar a identificação de usos que são específicos dentro daquele ambiente, dentro daquele mundo lá, carioca, o mundo do Rio de Janeiro, ok? Vejam que na letra D, nós não especificamos um item, como nós fizemos na C ou na E, temos uma questão bem abrangente e não é excludente. Ó, tranquilo, gente? A questão 4 é do PPL, vamos ver aí. Márcia Tiburi trata de um tema relevante para a sociedade moderna, a convivência interpessoal e a hiperconectividade vivenciada no ciberespaço. O texto classifica-se quanto ao gênero. Aqui é uma questão de gênero textual. Então, o texto, quanto ao gênero, ele é um artigo de opinião. Aí, o que é que eu lembro do gênero artigo de opinião? Ele faz parte do domínio jornalístico midiático, porque eu publico esse texto no jornal, escrito ou pelas mídias. Ele é um texto através do qual vai ter um posicionamento a ser defendido, porque o articulista, que é o produtor deste gênero, ele vai defender o seu ponto de vista. Então, eu estou pensando em um domínio argumentativo, ele vai fazer uso de uma função referencial da linguagem. Por quê? Porque o objetivo dele ali é tornar a opinião dele válida, né? Porque ele quer defender a opinião dele, ele quer defender o ponto de vista dele. Então, daí ele está dizendo tudo isso, né? Como um artigo. Daí, por quê? Vamos ver. Busca resolver a causa da perda de sentido ocorrida na convivência interpessoal, resolver a causa, mas um artigo de opinião não se propõe resolver alguma coisa? Sim, não sei se essa letra A seria boa. Procura definir a solidão como uma epidemia que está além das doenças humanas, mas em um artigo de opinião eu defendo um ponto de vista, definir a solidão, apresentar uma definição, não sei se seria bem a característica do gênero. Tenta explicar o comportamento do homem contemporâneo tendo como padrão o homem das cavernas, explicar, mas daí eu teria mais um gênero lá da tipologia explicativa, do domínio explicativo, quando eu não tenho a intenção de
defender uma ideia, defender um ponto de vista, o que é uma característica do artigo de opinião. Objetiva, expressar um ponto de vista, isso aqui é promissor. Isso é promissor. Por quê? Porque está de acordo com a característica do gênero. De que o mal-estar provocado na sociedade decorre da hiperconectividade ou procura discutir os desejos dos antipolíticos que destroem a intimidade na tentativa de preservar a sua subjetividade. Discutir desejos. Eu posso, através de um artigo de opinião, discutir. Por quê? Porque daí eu no artigo, eu apresento os dois pontos de vista, mas eu reforço o meu e tento derrubar, fazer uma contra-argumentação, né? Para derrubar o argumento que é oposto ao meu. Então, a letra E é possível também. Então, vamos ao textinho. A solidão nas cidades grandes é muito mais um sinal da precariedade do sentido da comunidade e da convivência. É mais um problema sociocultural do que uma escolha individual. Certamente, ela reflete a impossibilidade de retornar às florestas, como um dia fez Henri Thoreau. As florestas estão em extinção, assim como, curiosamente, a ideia de humanidade. Resta fugir para a moderna caverna na selva de pedras, sem querer reeditar lugares comuns, que é a casa de cada um. A solidão é, assim, a categoria política que expressa a nostalgia de uma vivência de si mesmo. Ela é, por isso, a tentativa de preservar a subjetividade e a intimidade consigo mesmo, que não tem lugar no contexto de relações sociais transformadas em mercadorias baratas. A sociedade da antipolítica precisa tratar a solidão como uma pena e um mal-estar, quando não consegue olhar para a miséria da vez, o fetiche da hiperconectividade que ilude que não somos sozinhos. Muito bem. Achei um texto bem complexo. Mas, enfim, voltando à perguntinha e tendo como base que ele já me deu a que gênero pertence aquele texto ali, e eu já fiz uma relação do gênero com o domínio e com a função da linguagem, então eu vou colocar a letra D. Por quê? Porque ele objetiva expressar um ponto de vista, defender um ponto de vista de que o mal-estar provocado na sociedade decorre, né, é consequência da hiperconectividade, ok? Então, vamos marcar a letra D. Mas veja, eu já tinha sinalizado essa alternativa aí quando eu levei em consideração o gênero textual, artigo de opinião, tá? Então, na dúvida, pessoal, levem muito a sério essa questão do gênero, porque várias questões ali dessas 9 competências que fazem parte da nossa prova de linguagens aí, elas estão ligadas à questão dos gêneros textuais, ok? Então, ficamos aí com a letra D. A questão 5, né? Um poeminha. Vamos à perguntinha, então. Nesse poema, o eu lírico defende o uso de algumas estruturas consideradas inadequadas na norma padrão da língua. Ele defende o uso de estruturas que são consideradas inadequadas na norma padrão. Ou seja, para a norma padrão eu não usaria essas estruturas. Beleza. Esse uso, exemplificado por me dá, ele começa uma oração pelo pronome oblíquo e te gosto, também começa a oração pelo pronome oblíquo, é legitimado. Então, significa que a pergunta está dizendo que eu posso, né, usar o me dá e o te gosto, né, e ele vai ser aceito, estará legitimado pelo contexto de situação, pelo contexto é a situação comunicativa em si. Olha que o contexto é importante para a nossa prova do Enem. Pelas características enunciativas requeridas pelo gênero poema, por quê? Porque isso é uma característica de um poema, ou seja, o poema sempre trará essa transgressão da norma padrão? Não, gente.
Isso não é característica do poema. Por quê? Porque eu estou considerando agora o gênero, e isso não caracteriza o gênero, né? Fazer o uso de uma linguagem que não seja especificamente a norma padrão. Então, eu já meio que elimino a letra B. Pela interlocução construída entre o eu lírico e os leitores do poema, então tem que ter uma interlocução aqui entre o eu lírico e os poemas. Mas também não há necessidade, nesta interlocução, do eu lírico usar esse tipo de linguagem. Né? Ele pode ter uma interlocução com o leitor sem necessariamente usar uma linguagem que transgride a norma padrão. Pela mobilização da função poética da linguagem, ou seja, também é uma característica da função poética da linguagem? Não é. Pelo reconhecimento do valor social da variedade de prestígio em textos escritos, reconhecimento do valor social da variedade de prestígio, ou seja, eu estou considerando uma linguagem mais prestigiada que a outra, né? Seria meio que preconceituoso isso aí. Então, já temos assim, já estamos sinalizando algumas questões, né? Vamos ao texto. Proclamação do amor antigramática. Dá-me um beijo, ela me disse, e eu nunca mais voltei lá. Quem me fala, dá-me, não ama. Quem ama, fala, me dá. Dá-me um beijo é o que é correto. É linguagem de doutor, mas me dá tem mais afeto. Beijo me dado é melhor. A gramática foi feita por um velho professor, por isso é tão má receita, para dizer coisas de amor. O mestre pune com 0, quem não diz amo-te. Aposto que em casa ele é mais sincero e diz para a mulher, te gosto. Delírio dos meus olhos, estás ficando antipática. Pelo diabo e por Deus, manda as favas a gramática. Fala, meu cheiro de rosa, do jeito que estou pedindo. Hoje estou menos formosa. Com licença, vou se indo. Comete miles de erros. Mistura tu com você. E eu proclamarei aos berros, vós és o meu bem-querer. Ok, então, ele foi bem eclético ali no uso da linguagem, né? Então, aqui, o uso das expressões me dá e te gosto, que transgridem a norma padrão, é legitimado pelo quê? O que vocês acham lá? Pela situação comunicativa, ou seja, pelo contexto da situação que está sendo discutida ao longo do poema, ok? Ficamos com esta questão aqui, que já tínhamos mais ou menos sinalizado quando levamos em consideração o gênero poema. Ok? A questãozinha 6, também lá do PPL, vamos ver a pergunta. Ao provocar a reflexão sobre o Dia da Igualdade Feminina, a campanha descrita nesse texto fundamenta-se em quê? Então, ele está provocando uma reflexão sobre o Dia da Igualdade, né? E ele está usando um fundamento de uma oposição proposital entre as referências de gênero. Então, ele vai ter referências diferentes ali, gênero feminino e masculino, pela alternativa, relação entre os dizeres do painel e o local estratégico de instalação, alusão a grandes feitos científicos que são amplamente conhecidos, padrão das frases que favorece a assimilação da mensagem ou a apresentação de temáticas muito presentes no dia a dia. Então, vamos lá. Vamos ver no que é que fundamenta essa reflexão aqui. Uma marca de eletrodomésticos que retornou para o mercado brasileiro posicionou painéis em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, com frases que trazem histórias reais de mulheres que desafiaram padrões e estereótipos, com premissa de trazer uma reflexão sobre o Dia da Igualdade Feminina. Cada uma das 9 frases traz um contraponto instigante e atualiza uma nova ideia em sintonia com o ambiente, dialogando com a cidade como o cara que inventou a cerveja foi uma mulher, perto de bares. E o melhor artilheiro da seleção é uma mulher nordestina.
em frente aos estádios de futebol. Frases como: o pai do Wi-Fi foi uma mulher, atriz e refugiada. O gênio por trás do GPS foi uma mulher negra. O arquiteto que projetou o MASP foi uma mulher imigrante. O autor que mais vezes venceu o Oscar foi uma mulher. O cientista precursor da energia limpa foi uma mulher. O primeiro piloto de testes da história foi uma mulher. O autor do primeiro romance do mundo foi uma mulher japonesa. Estavam presentes em 15 pontos da cidade de São Paulo. Então, a perguntinha, né? Ela está dizendo que, ao provocar uma reflexão sobre o Dia da Igualdade Feminina, a campanha fundamentou-se em quê? Que ele começa lá, o inventor, o criador, aí foi uma mulher, né? Em uma oposição, então ele cria um jogo de oposição ali, proposital, entre gêneros masculino e feminino. Então vamos ficar com esta ideia aí. Também um texto fácil, né, de compreensão, eu busco a resposta do enunciado dentro do texto. Uma pergunta bem boa, lembrando, as perguntas de compreensão, elas sempre estão lá no texto. A questão 7, essa questão aí é bem legal, é uma questão que mescla a linguagem verbal e não verbal. Então, vamos ver. Nesse texto, ao combinar os gêneros anúncio, então ele já está me dando o gênero ali, com o gênero notícia, né? Manchete de notícia. Então, eu tenho o anúncio e eu tenho notícia. Então, mesclando. Então, eu levo em consideração as características. O anúncio, ele quer chamar a atenção de alguém, né? Para uma questão de vender um produto, vender um serviço, né? Fazer uma adesão a uma campanha, por exemplo. E a notícia, ela informa. O objetivo dela ali, o verbo de comando, é informar. Muito bem. Então, mesclando, combinando o anúncio com a notícia, o que ele pretende? Destacar a variedade de informações divulgadas da mídia, aproximar o leitor da realidade vivenciada pelas celebridades, criticar a superficialidade de notícias em veículos de comunicação, ilustrar a inclusão da população carente em campanhas publicitárias ou conscientizar o leitor acerca da responsabilidade social nos anúncios. Então, vamos ler ali, vamos ler o texto. Então, uma linguagem não verbal é uma pessoa aqui que vai pertencer a uma população carente, né? Pelo aspecto aqui, pelo lugar onde ele está, pela forma como ele está, né? Aqui, ó, o problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser. Então, aliado à imagem, nós temos ele segurando um cartaz, a atriz é vista atravessando a rua, né? Por quê? Porque no cartaz ele tem uma ideia do que a mídia veicula, do que é um conteúdo que a mídia veicula. Mas quem segura o conteúdo da mídia é uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade. E aí vem a questão aqui, ó. O problema não é o que vira notícia, não é o fato de a atriz ser vista atravessando a rua, mas o que deixa de ser notícia. E as pessoas que estão em uma situação de abandono, em uma situação de vulnerabilidade. Isso não é um assunto para a mídia, né? Então, qual é a pretensão do autor? Criticar a superficialidade daquilo que é comunicado na notícia, ok? Então, ficamos com essa questão aí. Lembrando, pessoal, que aquela questãozinha que envolve a linguagem verbal e a não verbal, ela precisa ser assertiva. Vocês não podem errá-la, tem que acertar. É uma questão fácil. É só mesclar as linguagens ali. E a pergunta estava bem clara, né? O que o autor pretende com isso aí? Colocando essa contraposição, né? Um conteúdo e uma imagem assim tão chocante.
Essa questão 8 aqui também tá legal. É um outro gênero, né? Nós temos agora um cartoon. O confronto entre primatas, que tem o macaquinho ali e os humanos, produz um efeito de humor. Ok, nós sabemos que isso é uma característica do cartoon, produzir um efeito de humor. Aí nós também pensamos assim, o efeito de humor, o que ele faz? Ele quer trazer uma crítica, ele quer trazer uma reflexão e ele desconstrói alguma coisa que nós estávamos esperando. Ele desconstrói alguma ideia, alguma informação, e através dessa desconstrução é que se faz a reflexão. Muito bem. E esse efeito de humor, ele se vincula a uma função social que pretende criticar a postura humana de fazer piada de assuntos sérios, uma função social de acentuar a necessidade de respeito entre as diferentes espécies, ou questionar a indiferença do homem em relação ao meio ambiente, ou a função de alertar a população para a conveniência do desenvolvimento tecnológico, ou a função seria destacar a limitação humana para a percepção da realidade da vida animal. Aí nós vamos analisar ali, né? Tem um gasoduto, que é uma construção humana, que para dar continuidade aqui, houve necessidade de cortar árvores. Sobre o primeiro tronco, ele não está ouvindo nada, sobre o segundo, ele não fala, sobre o terceiro, ele não vê. E o macaquinho com um carinha ali, né, dizendo, cadê a árvore? Ok? Então, quando eu penso nesse cartoon, né, o efeito de humor tem a função de questionar a indiferença do homem, porque ele não vê, ele não escuta, ele não fala. A indiferença do homem em relação ao meio ambiente, porque ele está sentado sobre um tronco de uma árvore que foi e não quer falar, nem ouvir, nem escutar, ok? Então, questionar essa indiferença aí. Uma questão fácil também. A perguntinha 9, vamos aqui mudar o slide. A pergunta sinopse. Sinopse é um gênero textual, né? Nosso gênero, então a gente já tem que pensar lá. O que é a sinopse? Ela vai fazer uma chamadinha para um livro, para um filme, para uma série, para uma apresentação de teatro, sempre com o intuito de fazer a pessoa ler ou assistir aquela programação, né? Ler o livro, assistir ao teatro, assistir ao filme, assistir à série. Então, eu nunca vou fazer uma sinopse para, assim, com um contexto, uma conotação negativa. É sempre com o intuito de desenvolver a arte, fazer com que mais pessoas se engajem naquilo ali. Então, a sinopse, para convencer o leitor a assistir ao filme Domésticas, lança a mão da seguinte estratégia. Então, é aquela questão lá que nós estudamos sobre as estratégias, né? Cada gênero usa uma estratégia com mais intensidade. Então, a estratégia de fazer uma reflexão sobre a língua utilizada pelas personagens do filme, avaliação positiva do filme, disfarçada de comparação, referência à mídia cinematográfica, descrição de cenas do filme ou uma apelação ao leitor. Uma sinopse, gente, gênero sinopse. Então, vamos lá. Domésticas, de Fernando Meirelli e Nando Olival, 2001. Drama de trabalhadoras domésticas na cidade de São Paulo, mostradas a partir do cotidiano das 5 mulheres ali. Uma quer se casar, a outra é casada, mas sonha com um marido melhor. Uma sonha em ser artista de novela e a outra acredita que tem por missão na Terra servir a Deus e a sua patroa. Todas têm sonhos distintos, mas vivem a mesma realidade, trabalhar como empregada doméstica. Conduzido com humor e uma trilha musical de hits populares do Brasil brega dos anos de 1970, o filme de Meirelles e Olival retrata o universo particular dessa categoria de trabalhadoras domésticas. É curioso que
em nenhum momento aparecem patrões ou patroas. A narrativa de domésticas se desenvolve segundo a ótica contingente das classes subalternas, dos de baixo, com seus anseios e sonhos, expectativas e frustrações. Não aparecem situações de luta social por direitos, o que sugere que o filme se detém na epiderme da consciência de classe contingente, expressando desse modo a fragmentação das perspectivas de vida e trajetórias das domésticas, quase como um destino, como observa na palavra final da doméstica Roxane. Do mesmo modo, ao retratar Zé Pequeno em Cidade de Deus, Meireles tratou sua sina de bandido quase como um destino. É baseada na peça de teatro de Renato Melo, de 2005. Então, é uma sinopse, e quando eu penso no gênero sinopse, e ele já me falou ali do filme Domésticas, eu vou pensar em uma possibilidade de marcar a letra B. Por quê? Porque o gênero sinopse é sempre uma apreciação que ele faz, uma análise que ele faz de uma maneira positiva para que o leitor da sinopse, ou como hoje nós vimos lá, que a sinopse ela aparece mais lá na tela do cinema, né? Antes de começar o nosso filmezinho, nós vemos as propagandinhas de filmes. Qual é o objetivo daquilo? Fazer com que voltemos ao cinema, né? Para assistir aqueles filmes lá. Então, essa é a questão cerne, né, da sinopse, do gênero sinopse. Então, vamos ficar com a letra B. E agora, indo para a questãozinha 10, eu coloquei essa questão 10 aqui, porque eu não lembro, gente, quando nós trabalhamos os domínios dos gêneros textuais, se eu cheguei a trabalhar alguma questão de hino, porque o hino, ele também é um gênero textual. Eu lembro que ele aparece lá como um exemplo de gênero, mas eu não tenho certeza se houve uma questão, se eu tinha selecionado uma questão para vocês. Então, vamos ver aí a perguntinha. No hino à bandeira, a descrição é um recurso. Então, eu tenho um gênero, hino, e ele fez uso de um recurso, a descrição, que é uma tipologia textual, para exaltar o símbolo nacional, que é a bandeira. A bandeira é um símbolo nacional. Então, eu tenho um gênero, hino, que fez uso de um recurso chamado descrição, com o objetivo de exaltar a bandeira como um símbolo nacional. Na medida em que remete a um momento futuro, promove a união dos cidadãos, valoriza os elementos dessa bandeira, emprega termos religiosos. Eu até tenho hino religioso, que é aquele hino que nós cantamos lá na igreja, mas eu estou falando de um hino nacional, né? Por quê? Porque eu estou falando de um hino da bandeira, que é um símbolo nacional. Então, eu já posso tirar a letra E, porque não é deste hino que eu estou falando. Estou falando de um hino à bandeira, que é um símbolo nacional. Ou recorre à sua história, recorre à história da bandeira, né? Bom, então aqui, né? Hino à bandeira, em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Então, quando ele descreve a bandeira, que é um símbolo nacional, ele está fazendo o quê? Ele está valorizando os seus elementos. Por quê? Porque valorizar é uma característica do gênero hino. Independentemente desse hino ser um hino religioso, um hino lá do futebol, do nosso clube preferido, um hino da escola, ok? Ou um hino da pátria, como um hino à bandeira. Então, vamos ficar aí com a letra C. Ok, pessoal? Alguma dúvida?
Achei bem tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá. Então, na semana que vem, como é que eu descompartilho isso aqui? Na semana que vem, pessoal, nós vamos trabalhar, então, fazendo nosso aulão, né? Nosso aulão vai ser na quarta, o professor Luiz também vai fazer um aulão com vocês na terça, enfim, né? Daí também é um momento de vocês tirarem as dúvidas. Então, agradeço a participação de vocês aí. Até semana que vem, pessoal. Até lá, senhor. Te cuida. Tá bom, então. Ai, como é que eu vou fazer isso aqui? Me perdi aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, tá. Tchauzinho, gente. Até semana que vem.